Olá, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor sejam sobre a sua vida nessa manhã, durante esse dia, onde você estiver, que o Senhor te alcance. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Emanuele Rosa e hoje eu estou aqui com um propósito maravilhoso e colocado pelo Senhor em minha vida. Eu quero começar aqui um quadro de contar testemunhos. Não sei se poderia ser chamado de podcast, mas algo de contar mesmo os testemunhos. Então, hoje eu vou começar pela minha vida, pelo meu testemunho. E seja muito bem-vindo. E eu gostaria que você ouvisse com amor, com carinho. Não sei qual o coração, né, vai alcançar a minha vida, vai alcançar você, mas eu creio que alguma coisa o Senhor falará até, né, o seu coração. E eu creio que alguma coisa moverá na tua vida. Então, se você já conhece o meu canal, muito obrigada, né, por estar aqui comigo. Se você ainda não conhece, seja muito bem-vindo. Deixe, né, o seu like, a sua curtida, se inscreva no canal, porque o meu propósito é postar vídeos sempre. Sempre que eu conseguir, sempre que for possível. Mas, ultimamente, aconteceram muitas coisas e eu quero ser realista, eu quero falar a verdade aqui com vocês. Quero trazer a verdade do ser humano para você, sem maquiagem, sem cabelo pronto, sem cenário absurdamente bonito, apesar de o meu cenário ser lindo. Esse aqui é o quintal da minha casa. E o propósito é esse. Eu vou contar para vocês o propósito que Deus colocou no meu coração de gravar vídeos aqui fora, de gravar vídeos reais, de gravar vídeos de pessoas do dia a dia, de meus amigos, pessoas que são próximas a mim, meus familiares. E aí, para iniciar tudo, eu vou começar com a minha vida, com o meu testemunho de vida. E depois eu vou ter convidados aqui para a gente bater um papo e as pessoas irem contando os testemunhos de vida delas, do que elas já passaram, do que o Senhor fez, da transformação que o Senhor trouxe para a vida delas, da salvação, de cura e de tudo mais de lindo, né, que existe na vida das pessoas. Eu amo ouvir histórias, eu amo contar histórias. Então eu sei que muitas coisas virão, muitas coisas surgirão. É, então, para iniciar, antes de tudo, na verdade, eu quero falar o porquê da ideia de fazer aqui. O Senhor colocou no meu coração que nós temos que ser pessoas reais, pessoas verdadeiras, né? Então, essa é a minha realidade. Essa é a minha casa, esse é o meu canto. Um dos meus cantos preferidos dessa casa é um jardim que nós fizemos e que é construído com amor, com carinho. Aqui está um clima maravilhoso, né? E hoje eu posso compartilhar desse lugar maravilhoso com vocês. Hoje eu moro em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, e vai fazer acho que 16 anos que eu moro aqui. Eu vim pra cá com 17 e hoje tenho 32, quase 33, então tem uma jornada de vida aqui já. Viemos para cá porque a minha mãe veio com meu padrasto para montarem uma empresa. Acabou que ficaram um ano e pouquinho e foram embora. Só que eu vim com um propósito. Já já eu conto o porquê desse propósito todo. Eu nasci em uma cidade do interior de São Paulo, né, no estado de São Paulo, um Presidente Prudente. Hoje é uma cidade grande. Naquela época era também, mas hoje acho que está maior, né? Cresceu, as coisas ficam melhores, né? E nasci lá, só que ficamos, né? Meus pais ficaram entre Mato Grosso do Sul e Estado de São Paulo, Campo Grande e Estado de São Paulo. Então, cresci com um pé aqui, outro pé lá. Não cresci em uma família rica, não cresci em uma família conhecida, não cresci em uma família onde, né, alguém famoso, não. Cresci em uma família normal, pessoas que trabalhavam, pessoas normais. Meus pais também me tiveram com jovens, com 19 anos, e a minha jornada de vida foi grande. Por mais que eu tenha 32 anos, a gente já viveu muita coisa nessa vida.
Fui uma criança, a primeira neta, a primeira filha, então vocês sabem, né? Amada, mimada, querida, assim como as outras também são. Porém, o primeiro sempre é privilegiado, eu falo. Ou não, talvez, né? Mais pra frente a gente vai entender algumas coisas. O filho mais velho sempre tem muitas preocupações, o filho mais velho sempre tem mais responsabilidades, então é disso que eu falo. Eu sempre fui uma criança muito alegre, sempre fui de fazer amizades, sempre fui de cuidar dos outros, sempre fui aquela criança talvez um pouco difícil por não me compreenderem, não entenderem um pouco o processo que passava na minha mente. Aprendi a ler antes dos 5, mais ou menos, com 5 anos, e sozinha, ninguém me ensinou. Sempre fui muito à frente do meu tempo. Sempre tive uma cabeça que entendia muitas coisas, sempre fui muito perceptível ao meu redor, de sensível, sabe? A minha mãe ia um pouco na igreja, um pouco não ia, um pouco ficava ainda tentando entender o que ela queria seguir, né? Os meus avós paternos da parte da minha mãe também. Sempre foram muito católicos, sempre foram pessoas fervorosas na igreja, de participarem de tudo, de estarem todos os domingos na missa, de estarem sempre na igreja. Então, cresci com isso. Até os 9, 8, 9 anos de idade, cresci com o meu pai, porém, minha mãe separou do meu pai, eu tinha de 8 para 9 anos, não acredito, né? Mais ou menos isso, 8 anos. E aí é onde foi começou a minha jornada, né? Porque ficar longe do pai, ver o pai poucas vezes durante o ano, porque meu pai ficou morando em Campo Grande e nós voltamos para Presidente Prudente. E aí que começou, aí a gente entende, né? Aí a gente não é uma vida fácil e eu já tinha 8 anos, 9 anos, então eu já entendia muita coisa, já sempre, como eu disse, sempre fui uma criança muito perceptível às coisas. Cresci numa casa cheia de primos, de parentes, de tios e aquela confusão de gente que eu amo, sinto muita falta. São pessoas que eu amo, que eu levo para minha vida e foram experiências maravilhosas, né, que nós vivemos. E aí, nessa fase de divórcio dos meus pais, separação dos meus pais, que eu entendi muita coisa, que eu comecei a ver muitas coisas, minha mãe teve outros relacionamentos. Eu tenho mais duas irmãs, uma 4 anos mais nova do que eu e a outra 12 anos mais nova do que eu. Pessoas também que me auxiliam, me auxiliaram na minha jornada de vida até aqui. Hidratar a garganta porque a voz começa a não ficar muito boa. E nessas idas e vindas, então, fui crescendo muito, muito perto, muito próxima das minhas avós, né? A minha avó, por parte de pai, minha avó paterna, eu considero ela, sim, como uma segunda mãe para mim, porque ela me auxiliou na minha jornada. Ela me auxiliou na minha vida. Eu estava na vida dela, na casa dela todos os fins de semana. Então, eu tenho muitas memórias na casa da minha avó. A casa da minha avó é um lugar que eu amo estar. E ali tem os meus tios, a minha tia também, que me ajudou muito, né? Ela tem um papel essencial e principal na minha vida com Deus. E aí ela se converteu, ela acreditou em Jesus e ela começou uma caminhada com Jesus na época. E ela comprou, isso nessa fase mesmo da minha vida de 9 anos, um DVD Diante do Trono para crianças, o primeiro. O CD na época, ainda não tinha lançado o DVD, eu acho. E o CD ela comprou, eles ouviam muito Diante do Trono, e eu cresci ouvindo, então ela me deu aquele CD. Ela colocou aos olhos do pai para eu ouvir, eu lembro disso até hoje. E naquele momento eu entendi Jesus. Eu conheci Jesus. Eu conheci o amor de Jesus e eu amava ouvir. Então era o meu CD ouvindo no carro o tempo todo. Eu ouvia aquelas músicas de trás para frente, de frente para trás e ouvia e voltava e tinha o encarte, o CD. Eu ainda tinha até outro dia, mas eu não sei o que aconteceu com as minhas coisas. É muita mudança, foram muitas mudanças de casa.
E eu amava ouvir aquilo. Então, depois daquele CD, foram outros CDs, outros DVDs, e Cassiane e muitas outrasEixla, muitas outras mulheres de Deus, pessoas de Deus, que iam lançando CDs e a gente ia comprando e ouvindo. Então, cresci no meio do povo de Deus. A minha avó me colocou na catequese, no catecismo, e aí eu fui, fiquei acho que uns 2 anos lá. Depois a minha mãe foi para a igreja evangélica, daí eu fui com ela e ficamos nessas idas e vindas. E eu participava de tudo, eu nunca tive problema com igreja nenhuma, eu amava estar em todos os lugares. O negócio era estar com Jesus, o negócio era estar envolvida com as pessoas. A minha avó sempre participava das quermesses da São Judas e estava eu lá nas quermesses. Ela, todo dia 27 e 28, ela participava dos bolos, ela fazia bolos e pães na igreja. E eu tava lá com ela, eu participava, então eu amava estar na igreja. Né? A criança, ela não tem isso. Gente, comigo não tem isso, eu quero deixar bem claro, de religião. Hoje eu entendo a verdadeira religião. Hoje eu entendo Jesus. E vocês vão entender o porquê que eu falo verdadeira religião, porque é o que a palavra de Deus fala. O que é a verdadeira religião? Os discípulos perguntaram para Jesus e Jesus disse: a verdadeira religião é ajudar, amar os órfãos e as viúvas, é amar o próximo. Então, qual é a verdadeira religião? Não existe uma religião. Existe o amor ao próximo, o cuidado ao próximo, você entender o próximo e amar verdadeiramente. Isso é que Jesus pede para nós. Voltando lá. Então, quando tinha quermesse em outubro, tava lá na barraca do pão vendendo bolo, pão e torta e o que tivesse. Eu amava estar ali. E eu gosto disso até hoje. Se me chamar, eu vou, eu tô servindo. É para servir, eu tô servindo. E em algumas coisas e em alguns momentos, né? Vamos deixar bem claro, assim, que existem momentos para todas as coisas. E até porque a gente não consegue chegar em todos os lugares, né? Mas, então eu estava com a minha avó no final de semana, com a minha tia, e durante a semana com a minha mãe, e sempre foi, assim, a minha casa foi muito cheia. É, a minha mãe sempre amou servir, a minha mãe sempre amou cozinhar, eu amo cozinhar. A minha avó, por parte de mãe, vó Fátima, ela ama cozinhar. E eu aprendi a fazer arroz com ela com 6 anos de idade. Eu lembro disso até hoje, sentada na mesa da casa dela. Ela sempre teve uma mesa, acho que de 6 lugares. E aí ela fazia arroz e eu olhei para ela, vovó, como faz arroz? E ela me ensinou a fazer, dali para cá eu aprendi. Eu com 11 anos já estava mexendo no fogão, já cozinhava, acho que até antes, porque eu sempre fui muito curiosa. E isso ficou gravado na minha mente, né? Isso ficou, permaneceu. Não só pelo fato de eu vivenciar as coisas, mas porque eu guardo muitas coisas na minha memória. Então, eu tenho lembranças vivas de cheiros, de lugares, de pessoas, de perfumes. E isso cresceu comigo. Hum, eu tenho que tomar. Se não tiver bom áudio, depois vou mudando aqui, trazendo mais para perto. Coloquei o microfone porque aqui tá ventando e tem passarinho e tem barulho, enfim. Muito barulho. Acho que assim fica melhor. E aí, nesse meu crescimento, né, da minha casa, da minha família, aconteceram muitas coisas. Quero deixar claro aqui que eu amo os meus pais, eu amo os meus avós, eu amo os meus tios, eu amo esse contexto que eu vivi, porém não foi fácil. Se eu não falar algumas coisas sobre a minha casa, eu não consigo contar o meu testemunho por inteiro. Eu não quero expor ninguém, então algumas coisas não vou precisar falar, né? Porém, eu sempre tive uma luta muito grande dentro da minha casa com a minha mãe. A gente tinha embate, porque eu penso de uma forma, ela pensava de outra, e aconteciam muitas coisas. Eu era uma criança, ainda estava entendendo o que estava acontecendo. Então, pelo fato de acontecer outros relacionamentos, envolver com outras coisas, com outras famílias, né? Com outros homens, não foram um monte, quero deixar claro. E também são pessoas que sempre respeitaram a minha casa, são pessoas que respeitaram a minha vida, as minhas irmãs. Nunca tivemos abuso de nada físico,
de nada. Então, quero deixar isso bem claro para vocês. E eu, assim, respeito muito a vida dessas pessoas. Não são pessoas que me atrapalharam, pelo contrário, a gente teve um crescimento juntos. É, então, e aí eu comecei a ver coisas. Minha mãe sofreu um acidente. Isso eu tô contando para vocês em ordem cronológica. Isso deixou muito abalados. A minha mãe, ela tinha algumas coisas instáveis, então deixava a minha vida muito abalada também. E aí nisso eu comecei a cuidar da minha irmã do meio, que ainda não tinha minha irmã mais nova, e trazer ela para perto, né? A gente, muitas vezes eu fiquei em casa com babás e pessoas que cuidavam da nossa casa. Então, para mim ali era muito difícil eu entender o lado da mãe, o pai que não estava próximo, porque morou longe a vida toda. Eu vi o meu pai nas férias, em alguns feriados, porque minha avó levava a gente ele lá. Acho que ficamos sim muito distantes. Não sei, acho que era difícil, né, gente? Não é igual hoje. As pessoas não tinham cartão de crédito a rolar. Era difícil a comunicação. Então, aqui da UANA que meu pai foi morar, de Presidente Prudente, 700 quilômetros de distância, eram horas de viagem, era distante, era difícil. O convívio, o contato. A gente não se falava o tempo todo. Tinha um telefone de linha, mas era caro falar. Ligação interurbana, não sei se vocês conhecem isso. Não sei se vocês se lembram disso. Então, a gente tinha uma boa vida, mas não tinha essa coisa de ficar indo e vindo. Todo mundo trabalhava, era muito diferente de hoje, que você tem acesso a muitas coisas. Então, hoje a gente pega o carro aqui e fala, eu vou em tal lugar, a gente vai. É muito fácil. Antigamente não tinha isso, era em férias ou feriados prolongados. E o dinheiro era, né, mais difícil. Eu entendo isso, tá? Isso eu tenho hoje na minha mente. Então, cresci com as minhas primas, minhas tias. Há um tempo estudei em um colégio particular, depois comecei a estudar em escola governo, pública, né? Estadual. Escolas muito boas, amava estudar lá. Estudei muitos anos em uma escola, um colégio, alguns 2, 3 anos num colégio que chamava Raio de Sol, RDS. Não sei se vão lembrar, o pessoal de Prudente lembrar, eu amava aquela escola. Eu amava o cheiro que ela tinha. Eu fecho os olhos, eu lembro. Eu consigo me lembrar disso e eu consigo lembrar do cheiro. A escola era muito arborizada, tinha muitas árvores, árvores frutíferas, era uma escola grande de quintal, de lugar grande. Então eu lembro disso, tinha muitas sombras, era muito gostoso ali, eu amava aquele lugar. Depois estudei em uma outra escola e morei um ano aqui da UANA com meu pai. Também vivi muitas coisas lá, muitas coisas, criei muitas experiências lá. Foi lá que eu aprendi a me virar sozinha, a lidar com a comida, com o almoço. Não tinha como esperar, às vezes, chegar do almoço, ou chegar do trabalho para o almoço. Eu fui lá e fiz, comecei a fazer. Então, de lá para cá, aprendi a cozinhar sozinha. Tive muitos erros e muitos acertos. Mas eu acho que muitos acertos, porque o povo gostava de comer minha comida. Eu quero contar o meu testemunho, gente, para vocês com detalhes, porque é assim a minha vida. Então, se você tiver paciência, ouça até o fim. Muitas coisas vão acontecer daqui ainda para frente. Me virava de bicicleta lá em Aquidauana, não sei se vocês conhecem Aquidauana, ouviram falar. É conhecida a cidade como Portal do Pantanal. Se vocês não conhecem, tem um Google aí, sei lá, um chat, sei lá, procura aí. Não é um lugar lindo, uau, maravilhoso, mas é Pantanal, né? Tem rio, tem jacaré, tem onça, tem sucuri, tem de tudo lá. Muita arara, lá tem muitos morros, muito lugar lindo de visitar. Hoje é um lugar de fácil acesso, então tem muito turismo. Recomendo vocês conhecerem aqui da Uana, que é um lugar maravilhoso, assim, de passeio, se você quer conhecer a natureza. Cresci em Bonito, Mato Grosso do Sul. É um lugar que eu sou apaixonada, que eu falo que se eu pudesse morar, moraria lá. Também hoje um lugar de fácil acesso, pessoas do mundo inteiro conhecem, é maravilhoso. Vá a Bonito, recomendo. Mato Grosso do Sul, né, gente, não tem como falar daqui. A cidade que eu moro hoje é divisa com o estado de São Paulo, divisa com o Paraná, então a gente está pertinho de várias coisas. Aqui a gente também vê muita arara, tucano, muita natureza,
Por isso que eu quis também gravar aqui fora, trazer esse local para vocês. Voltando lá nos meus 11 anos de idade. Fui passar o Natal com a minha mãe no final do ano, descobri minha mãe grávida da minha irmã mais nova. E aí eu me senti muito mexida. É, Voltando um pouquinho aqui da Ona, aqui da Ona participava da catequese, e eu fiz uma peça de teatro onde eu fui Jesus. Gente, eu tinha um cabelo bem cacheado, e aí me escolheram para ser Jesus, olha só. Emanuele, Emanuel, olha a ligação, Deus conosco. Já fui Jesus numa peça de teatro. Acho que ninguém sabe disso. Falei pra Clara outro dia, minha filha. Gente, esqueci de falar. Eu sou casada. Ah, deixa eu dar um pause. Só um minuto. Pause. Eu sou casada desde os meus 18 anos com o meu esposo maravilhoso, Ed Carlos. E eu tenho 3 filhas lindas. A Clara, a Catarina e a Cecília. Uma de 10, uma de vai fazer 6 anos agora, dia 6. E a Cecilinha de 2 anos e meio. A agitação da nossa casa. Voltando, voltando. Rebobina a fita. Gente, pelo amor de Deus. Nem existe mais fita, mas voltando lá. Eu sou anos 90, né? Então. E aí, com os meus 11 anos, voltei para Presidente Prudente, minha mãe grávida, então ali. Minha mãe tinha muitos conflitos com meu padrasto. Muitos conflitos. A gente cresceu numa casa onde a casa era bem agitada. Eu não vou falar aqui detalhes porque eu não quero expor a vida das pessoas. E a minha mãe um dia vai vir contar o testemunho dela aqui para vocês, que é muito forte. É muito, muito forte. A minha mãe teve uma história de vida fantástica. E aí eu e minha mãe não. Eu falo que a minha mãe não é uma pessoa fácil, eu também não. Então, a gente teve muitos questionamentos. Então, com 12 anos, a minha irmã mais nova nasceu. A minha casa não era fácil. Ali eles tinham muitos conflitos de luta, de luta mesmo. E aí que começou. Daí eles conheceram uma igreja próximo à minha casa, uma igreja evangélica. Ali nós tivemos o contato também com Jesus. Nunca deixei, porque a minha tia ia para uma igreja lá e eu ia junto. Amava estar ali com aquele pessoal, tenho contato com eles até hoje. E nisso vivíamos com Jesus. E aí também fiz acampamento na igreja católica com a minha avó. Fiz 2 acampamentos, Fátima e Joana, São Judas. Amei estar lá, amei a experiência, amei viver. Ali também tive contato com muitas coisas com Jesus maravilhosas. E tudo isso contou para minha história de vida. Tudo isso contou para quem eu sou hoje. E aí vivi essa vida ali até os meus 15 anos. Também fomos em uma outra igreja missionária, do missionário, queridos, amo muito a vida deles. São pessoas que tiveram parte na minha história. E isso tudo, gente, entre dos meus 9 até os meus 15. Com 15 anos, eu tava ali já, acho que a minha cabeça já estava um pouco rebelde. Rebelde de verdade, porque quem me conhece sabe o tanto que eu curti rebelde na minha vida, RBD, toda a fase da minha adolescência, tudo que eu tinha, tudo que eu vivi. Talvez hoje o cabelo loiro seja um pouco influência do que eu amei, e também foi bom para reconstruir a minha feminilidade, o quanto eu me entendia como mulher, como eu me entendi naquele momento como mulher, como jovem, serviu muito para isso a fase do rebelde. E aí eu já estava ficando com a minha cabeça um pouco querendo conhecer algumas coisas do mundo. Jesus falou: "Não, você não pertence a esse mundo, eu vou te trazer para perto de mim". Até estava contando para as minhas amigas esse final de semana a viagem que nós tivemos, que depois eu vou contar sobre isso. Sobre como eu estava querendo ir na virada cultural, que foi o início das viradas culturais, acho que isso em 2009, 2008, 2009. E aí eu fui, só que teve um evento na igreja durante o final de semana. A igreja na época era IBMR, Igreja Batista Ministério e Restauração. E as primas da minha mãe, que eram primas irmãs, que estavam sempre em casa, elas já tinham ido para a igreja, ficado firmes na igreja. E naquela época elas chamavam muita gente para participar. E aí chamou minha mãe foi, e aí minha mãe ficava. Os meus primos que me levaram para Jesus na época. Vamos, você tem que ir, você tem que conhecer fulano de tal, você tem que ir para a igreja, você tem que ir. E eu não queria.
Eu queria ir. E, gente, eu cresci com uma prima minha. Pá, te amo. Uma irmã pra mim. E todo final de semana eu ia pra casa dela. Lá a gente assistia a locadora inteira de filmes. A gente andava ali pelo centro, pelo onde ela morava, perto do Parque do Povo. E, e ela me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. A gente não bebia, a gente não fumava, a gente não se drogava, a gente não se prostituía. Nós fomos jovens que amava estar umas com as outras e amava ir na casa de parente, amava ir pro sítio, amava estar com as pessoas, amava assistir filme, ficar em casa, dançar nossos DVD do Rebelde. A gente gostava disso, entendeu? E aí começou a era da internet, Orkut, Facebook e MSN, então era isso que a gente gostava. Assistir filme e ler livro e estar ali brincar. A gente teve uma infância saudável. E aí, quando a gente começou a ir pra conhecer pessoas, que eu não fui acho que em duas festinha, e eu ia lá pra dançar, eu não ia lá pra beber, a gente não bebia. Eu não fazia nada disso. Eu sempre tive muito medo. Eu sempre tive... A minha mãe, eu falava, meu Deus, se a mãe descobrir, minha mãe descobrir, ela me mata. Minha mãe foi raiz, a minha mãe, ela brigava, não, vocês vão crescer diferente do que eu cresci. Vocês vão ter uma vida diferente da que eu tive. Porém, a gente também tinha muitos conflitos dentro de casa. Pelo fato da personalidade dela. E da minha também. Não vou pôr a culpa só em um. E aí que tá. Cresci nisso. Então, gente, pelo amor de Deus. Uma vez que eu fui numa baladinha, voltei, não tem nada com essas coisas. Fui, dancei, voltei. Não ficava com ninguém. Não tinha isso de ficar com todo mundo. Porém, eu tinha parceiras ali que estavam ali, né, colegas, que ficava com todo mundo e bebia, gente, pessoas de 14, 15 anos. Eu olhava aquilo e pensava, meu Deus do céu, o que essas pessoas estão fazendo com a vida delas? E eu não gostava de nada daquilo. E aí, eu fui pra virada cultural, até acho que na época foi CPM 22. Eu acho que eu fui lá pra ver o último show do Chorão ainda, que ele tava. Depois disso, logo em seguida, o Chorão faleceu. E eu fui. E tivemos outras. Eu acho que Maria Gadu, não lembro, a gente não lembra o nome das cantoras que estavam lá, mas sei que tava. E eu queria ir lá por causa disso, porque eram músicas que a gente ouvia, Malhação na época tinha tudo isso. E eu fui. Aí no outro final de semana eu falei, tá, eu vou, mas não sei de nada. Tá, eu fui. Quando eu voltei, e aí eu falei, tá, eu vou lá, mas eu vou, da próxima vez eu vou pra igreja. E aí meus primos ficaram na minha mente, fui pra igreja. Quando eu fui pra igreja, fui no culto de jovens, eu pisei o pé na igreja, eu senti um cheiro de óleo ungido com essência. E eu conheci pessoas ali que eu falei, eu acho, tive a leve impressão, eu acho que aqui é o meu lugar. E aí na época tinha uma moça no louvor, ela tem a minha idade, a Natália. Hoje ela não vai mais pra igreja. Mas ela marcou a minha vida. Natália, um dia se você assistir esse testemunho, gostaria de falar pra você que você marcou a minha vida. E hoje eu estou na igreja por conta daquele dia. A Natália tocava violão lindamente e cantava lindamente, ainda canta. E ela cantou um louvor da Heloísa Rosa, que é um louvor que o nome dele é Há um Lugar. Eu não vou cantar aqui para vocês agora, porque vocês não precisam ouvir a minha voz agora. E ela cantou esse louvor e o Espírito Santo tocou profundamente no meu ser, no meu coração. E que delícia ouvir a voz dela, e que delícia ouvir aquele louvor. E outros louvores, Nívia Soares e vários outros louvores. E aí eu fui no domingo, e aí eu fui na segunda porque era culto de mulheres, e aí eu fui na quinta porque era o culto da família de novo, dos milagres, e aí eu fui no sábado de novo, e eu fui no domingo de novo, e eu tô aqui até hoje. Estou aqui até hoje, com Jesus. E eu amava estar ali. E aí tinha o Ministério de Dança. E aí eu quis muito participar do Ministério de Dança. E eu participei do Ministério de Dança. E aí precisava batizar. Eu fui discipulada pela pastora na época com o Ministério Profético de Conquista. E, gente, me marcou profundamente. Eu amava, eram vestes enormes de saias, de batas, com tecido de cetim maravilhoso. E eu não tinha dinheiro na época para comprar. Eu ficava no pé da minha avó, eu queria aquilo.
E eu ganhei a veste na época. E era maravilhoso estar ali. Eu sentia a presença de Deus. Tinha culto, todos os horários eu ia. Tinha propósito de oração às 5 da manhã, às 9 da noite eu ia e estava lá. E era próximo, a gente se mudou próximo nessa época. A casa, a casa que eu morava era próxima à escola, ao Mirella, que eu estudei no Mirella há muitos anos, da sexta série até o terceiro ano, no ensino médio. E com as mesmas pessoas, com o mesmo grupo, vivi muitas coisas ali. Tem pessoas na minha memória até hoje dali, coisas que eu vivi ali. E toda a minha vida foi ali, na Coab. Então, quem é de Prudente sabe. Gostaria até que você compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas, para pessoas que moraram ali, que tiveram contato comigo também, ouvirem isso. E, e também, né, falar aqui, conta nos comentários se você viveu tudo isso que eu estou contando, que eu estou falando. Se você me conheceu nessa época, vamos interagir aí, vamos conversar. E compartilhe para que alcance mais pessoas. Então, eu fui uma jovem que viveu a vida na igreja, que viveu a vida com Jesus, que amava, amo estar na igreja, eu amo estar com pessoas de Jesus, eu amo compartilhar a vida. E nisso eu tive muitos conflitos dentro da minha casa. Eu tive muitas coisas, muitos questionamentos. E muitas coisas aconteceram. A minha irmã mais nova nasceu. Minha mãe teve muito problema de saúde. Então eu cuidei dela. Eu cuidei da Rafa desde o momento que ela nasceu até eu sair da minha casa quando ela tinha 7 anos. E, e eu amava cuidar dela. Então, quando eu falo cuidar, é cuidar mesmo. Eu dava banho, eu dava mamadeira, eu tirei fralda, eu desfraldei, eu colocava no piniquinho, eu cuidava em todos os lugares para ela não se machucar. Eu levei para a escola, eu ensinei a ler, ensinei a escrever, tudo. Eu colocava ela para dormir. Então, ela era minha bebê. Não nasceu de mim, mas ela era minha bebê, eu cuidava dela. Onde está minha mãe em tudo isso? Minha mãe também cuidava, gente. Mas eu cuidava com esse carinho, com esse amor. Ninguém podia fazer nada, era eu que fazia. E eu amava isso tudo. Antes de ir para a igreja, conheci pessoas, me envolvi com o menino. Não teve nada demais, não aconteceu nada demais. Mas eu queria me sentir amada, me sentir cuidada. Graças a Deus o Senhor cuidou de mim, nada aconteceu comigo. E aí eu fui para a igreja. Lá na igreja também não fiquei com ninguém, não conheci ninguém, não namorei ninguém, mas eu era firme. Eu queria conhecer mais de Jesus. Eu queria entender como as pessoas sabiam orar, eu queria entender como que as pessoas falavam, eu amo Jesus. Eu olhava e falava assim, mas como que amar Jesus? Eu amava estar no lugar, eu amava estar na igreja, entenda. Tem muita diferença de amar estar na igreja, envolvida com as coisas da igreja. Deixa eu ver, já tá funcionando isso aqui. E tem muita diferença em amar Jesus e querer estar na presença de Deus. É muito diferente uma coisa da outra. E eu queria entender. Então eu anotava, tem muita anotação hoje guardada daquela época. Anotava os cultos, anotava as palavras, eu lia a Bíblia. Eu estava envolvida realmente com o Senhor. Mas o que me chamou a atenção foi a dança, foi a música. Para que eu pudesse estar envolvida. E aí eu vivi aquele momento, nós viemos para Nova Andradina, eu tinha 17 anos. Nós viemos porque a minha família veio montar uma empresa aqui, na época de reciclagem, meu padrasto. E eu fiquei aqui. Então aqui eu conheci pessoas, tive um namoradinho aqui, né? Bem, nada demais também. Gostei da cidade de cara, até gostei. Mas depois eu comecei a ver que saudade de Prudente, que saudade de pegar um ônibus, que saudade de ir num shopping, que saudade de viver essa vida de cidade grande, né? Cidade maior de pessoas. Que saudade dos meus avós, que saudade de todo mundo. Aí que começou. Aí que a minha mente teve muitos conflitos. Aconteceu algumas coisas com a saúde dela aqui também. E a gente teve muitos conflitos. Até que em fevereiro de 2011, eu tinha um amigo, e aí ele em casa tomando tereré, e ele recebeu uma ligação. E aí ele falou assim, o Ed pode vir aqui tomar um tereré com a gente? Aí não, ele ligou, vou falar como foi. Ele atendeu o telefone, o Ed ligou pra ele, tô aqui na Manu, tal, tomando tereré. Ele, posso ir aí?
Aí o Flávio perguntou assim pra mim se ele podia. Eu falei, pode, tranquilo. A gente tava na calçada tomando tereré. E aí chegou lá. Eu já tinha visto ele antes, até teve uma historinha dele que eu ouvi antes. Conheci ele porque os pais dele, o irmão dele, a família tinha uma agropecuária na cidade. Então era um playboyzinho da cidade na época, andava de bota de couro, fivela. E aqui, gente, o povo era muito country na época, hoje não é mais, mas era muito assim, né? De rodeio, de boro, boi, cavalo e tudo mais. E aí ele chegou lá e a gente começou a conversar, tomar tereré, começou a chover. Eu lembro de como se fosse ontem, só 15 anos atrás. E aí começou a chover, ele sentou do meu lado em casa na sala e começou a falar da vida dele, que ele não tinha relacionamento com o pai dele, que ele não tinha um relacionamento com a família direito, que ele bebia muito. E aí eu olhei pra ele, pensei, um gatinho, gente, que gatinho, meu Deus do céu. Olhei pra ele falando da vida dele, porque eu não me relacionava com ninguém, porque as pessoas eram muito vazias e eu não queria ninguém assim. E eu olhei pra ele e falei, meu Deus, encontrei o amor da minha vida. Falando sobre sentimentos. E a gente naquela noite, o nosso questionamento foi, o que é o amor? O que é a felicidade? E aí no outro dia, minha mãe estava viajando esse final de semana, que ela viajava muito pra Prudente. E aí estava eu e minha irmã mais nova, minha irmã adolescente. E eu com 17. Acho que ela tinha 14 na época. E aí, no outro dia, aí ele saiu, mandou uma mensagem, SMS na época, posso voltar aí? Ele pode, a gente ficou conversando até tarde. E de boa, tomamos nosso tereré e foi isso que aconteceu naquele dia. No outro dia, ele me mandou uma mensagem assim, vamos sair à noite? E eu estava conversando com ele por MSN, conversando assim, eu adicionei ele para conversar com pessoas aqui da cidade, mas nunca tive nada, nada assim relacionado a namoro nem nada disso com ele. E aí ele voltou no sábado, ele falou assim: "Vamos para uma festa que vai ter hoje?" Eu falei: "Olha, eu não vou. A minha mãe não tá aqui e eu não gostaria de sair, eu não quero sair assim, eu tinha muito respeito, né? Não vou." Ah, então vamos sair para algum lugar hoje? Vamos comer alguma coisa? Falei, ah, então vamos jantar, né? Eu nem sei, porque eu já tinha até comido. E aí nós fomos em Batayporã, comemos uma pizza, voltamos, fomos para uma sorveteria aqui na cidade que hoje tem uma sorveteria no lugar, já foi várias coisas ali, hoje tem uma sorveteria no lugar. E ele me deu um abraço, e aquele foi o melhor abraço do mundo. Ele foi um cavaleiro, abriu a porta do carro, um querido. E aí naquele momento eu entendi, eu encontrei o amor da minha vida. E nunca mais eu quero me distanciar dele. No domingo ele foi pro Paraguai, voltou de lá com um monte de... Ele queria que eu fosse junto. Eu falei, não, não vou, não posso sair daqui. Não vou viajar sem autorização da minha mãe, não quero, não vou. E aí fiquei em casa, ele voltou de lá com um monte de coisa, presente e bebida, um monte de bebida. E eu olhei aquilo, falei assim pra ele: "Olha, eu não bebo, ninguém na minha casa bebe, eu não gosto de bebida. Também não gostaria que você bebesse." Pra apaziguar a conversa, eu falei: "Se você quiser beber junto comigo, beleza. Mas sozinho, eu não gostaria que você fizesse isso." Naquele momento, ele pegou toda aquela bebida, e levou embora. Depois ele pegou e deu pro amigo dele, pro Flávio, deu tudo. Deve ter bebido alguma coisa, não sei, mas naquele momento gente, meu marido ele vai contar o testemunho dele pra vocês. Ele é o próximo convidado da minha lista, que eu falei pra ele que ele vai ter a honra de contar o testemunho dele pra vocês. Mas eu vou dar a honra pra ele ser o primeiro convidado, com certeza, né? E ele falou, eu falei, vamos voltar pra igreja? E ele nasceu na igreja. A mãe dele crente, a mãe dele orava por uma esposa crente pro meu marido. Porém, eles eram da Assembleia e eu da Batista, gente. O que que eu fiz? Falei pra ele, vamos na igreja comigo, né? Vamos lá na Batista comigo. Aqui fui, conheci o pessoal da igreja daqui. Fui um tempo na Sara também, conheci o pessoal da Sara. Uns amigos queridos que me auxiliaram no processo de vida que a gente teve, que minha mãe entrou em um surto aqui durante os medicamentos que ela tomou. E aí eles ajudaram muito a gente, muito mesmo. E aí eu comecei a namorar com esse homem. Na terça-feira, minha mãe voltou de viagem. Eu falei, mãe,
conheci uma pessoa e eu quero namorar com ele. Vai vendo. Aí minha mãe, mas como assim? Aí eu falei, ele vai vir aqui conhecer vocês. Eu falei todos, né? Tudo que ele tinha de bom, da mãe dele, crente e tudo mais. E ele foi numa terça-feira lá em casa, tremendo de medo, porque minha mãe brava, meu padrasto. E minha mãe sentou ele ali no banco, assim, igual eu tenho aqui, e falou: Olha, minha filha é assim, assim, assim. Eu quero que ela case assim. E aí eu não quero que aconteça nada. E você tem que ser pra casar, porque a gente entendeu que era tipo, namorava um tempo, pouco tempo, e casava, não tinha essa coisa de ficar namorando muito tempo. E eu já sabia o que eu queria pra minha vida, a gente sempre foi muito decidida. E aí ele falou, tremendo de medo, né? Tá bom, vocês deixam namorar com ela? Deixaram, graças a Deus. O nosso namoro era casa, alguma comer alguma coisa, porque aqui não tem muita coisa pra fazer, algum rodeio que tinha, alguma festa da cidade que tinha com rodeio, e a gente era isso. E não era nada demais. E aí a minha mãe também, a gente teve muito conflito com isso, porque eu acho que ela tinha muitos ciúmes, né? Queria que fosse daquele jeito e colocava essa imposição e eu pensava de outra forma. E aí a gente tinha conflito, eu com o Ed, com a minha mãe, e aí foi um namoro um pouco conturbado. A gente acabou dormindo juntos, a minha mãe descobriu, e aí foi algo que não foi legal. E, e foi essa imposição do casamento, então vocês têm que casar. Não aconteceu nada demais, gente. Não engravidei. E a gente acaba planejando casar no outro ano. Eu vejo que tudo foi também algo maligno, que ele atrapalhou muito isso. A gente planejava um casamento no outro ano, no feriado, para vir todos os parentes dele de São Paulo. Eu tinha esse sonho de casar na igreja, de casar com um vestido. Não, não era um sonho meu. Mas eu queria, né? E aí a gente já estava planejando isso. E eu fiz 18 anos. E a gente fiz em junho, né? E a gente casou em janeiro de 2012. Foi um casamento simples, onde a gente ganhou todas as coisas, onde eu ganhei minha roupa, ele ganhou a roupa dele. E ganhamos toda a festa que teve para poucas pessoas. Não teve na igreja, porque o pessoal da igreja, na época da Assembleia, não queria fazer um casamento assim. Pessoas que já tinham relacionamento, que eu não entendo por que a religiosidade dessas pessoas, eu não entendo por que, de verdade. Vou falar isso abertamente. Não tem necessidade, se não está na Bíblia. Quero que fique bem claro isso. Fui contra, mas enfim. Meu tio querido, na época, fez ali uma breve cerimônia, uma breve palavra, abençoou o nosso casamento e casamos. Viemos morar aqui onde nós moramos hoje. Não é essa casa, era uma outra casa, reformamos, viemos morar aqui. Porém, a gente dividiu a casa da minha sogra, que eu moro numa chácara. E a gente dividiu a casa da minha sogra. Então, aqui é metade minha casa e parede para lá, pro fundo, é casa da minha sogra. Só que eu fui entender o porquê depois disso. O porquê da gente vir morar aqui. Viemos morar aqui. E aí que a minha mãe foi embora, todo mundo foi embora e eu me vi distante de todos. Entrei em depressão. Engordei muitos, muitos quilos em um ano de casamento, em poucos meses. Não tirei a minha habilitação, fiz uma faculdade, fiz 2 anos de gestão ambiental, depois fecharam a faculdade, tive que trancar, fechou. E aí entrou o meu conflito de vida. Meu cunhado foi morar em Campo... Desculpa, gente. Foi morar em Campo Grande. E me deu soluço. Eu falei pro meu marido, vamos morar. Aí nisso, antes, eu ia cada 15 dias pra Prudente, porque eu não aguentava ficar aqui sozinha. E quase a gente separou. Quase a gente divorciou. Porque eu queria uma coisa, ele queria outra. Ele não se dava bem com a minha mãe, ele não se dava bem com as pessoas. E eu queria ficar lá, ele não queria, eu queria ir embora pra lá, ele não queria, aquela coisa, aquela confusão. Era muitos, muitos conflitos. E aí juntar a igreja, que eu não queria ficar naquela igreja. E eu tinha muita saudade, eu chorava de saudade da Batista, eu queria ficar lá, eu tinha saudade do óleo ungido, eu tinha saudade daquele. Eu conheci Jesus ali. Eu sabia que ali tinha Jesus e eu sentia falta daquilo. Até que eu falei pra ele, vamos morar em Campo Grande? Vamos embora pra lá? Cidade grande, vamos começar nossa vida lá. Eu começo uma faculdade lá. Comecei aqui, na verdade. Fiz o FIES, comecei direito aqui. Fiz 6 meses aqui, 6 meses lá. Fiz 1 ano e meio de direito. E aí até que eu tive um problema muito sério com
FIES, tive que trancar a faculdade lá. E ele falou assim: vamos embora pra Campo Grande. Gente, o homem cresceu a vida inteira em Nova Andradina. Nunca foi, nunca pisou os pés para morar sozinho numa cidade grande. Pensa, vai eu levar ele para lá. Fomos, com o auxílio do meu cunhado, meu marido tem um irmão, e ele lá tinha um serviço numa empresa de sorvetes, e aí colocou a gente lá. Meu marido começou a trabalhar lá, de vendedor, e o meu pai, nessa época, foi embora. Meu pai casou também, teve uma esposa, tem uma esposa até hoje. Graças a Deus, e Celinha, amo você, beijo. Tivemos muitas coisas juntos, muitos conflitos, mas hoje se resolvemos. Nós somos amigas, amo a vida dela, meu pai também é um querido. Meu pai é muito tranquilo, gente. Meu pai é sempre muito tranquilo. Só que nessas idas e vindas minhas de adolescência, eu ia pra lá, eles bebiam muito. E aí vai eu cuidar de gente com ressaca no dia depois. Meu pai que me levou para Bonito para passar as férias com a Célia. Conheci o povo de lá, uns queridos, amo eles até hoje, os familiares dela. A gente tem contato, são pessoas que eu amo e que eu admiro. Então, cresci lá e o meu pai, assim, a gente se via nas férias, então não tinha muita coisa, né? E era festa. E aí, voltando, recapitulando meu casamento, fomos morar em Campo Grande. O meu pai, nessa época, estava morando em Campo Grande. E ele montou um pet shop lá, então fui trabalhar com ele lá. Depois trabalhei um tempo com ele, fiquei com uma alergia muito séria. Tive que sair, uma asma, não conseguia respirar, por causa do pelo dos cachorrinhos, né? Lavei muito cachorro, dei banho muito cachorro. É... E aí, da onde eu morava até onde eu tinha que trabalhar, era 1 hora de ônibus. Tinha que pegar 2 ônibus para ir trabalhar. A gente morar em Campo Grande é vida. Lá nós fomos para a igreja que meu cunhado ia na época, Assembleia de Deus Missões. E aí conheci muita gente lá. Conheci muitas coisas. Vivi com muitas pessoas, ajudei muita gente. Michele, minha querida amiga, pessoas que eu tenho contato até hoje, os nossos pastores da época, que era o Alex e a Selma. Fomos para uma congregação melhor, ali nós trabalhamos nas missões, ali nós tivemos contato com muita gente, conheci muitas pessoas. Em 3 anos que eu morei em Campo Grande, tive muita experiência ali na Assembleia, fomos em shows, conhecemos pessoas, foi maravilhoso. E ali eu tive a promessa da minha primeira filha. E lá eu não tinha um relacionamento bom com meu marido também. E lá eu também passei por muita depressão. Engordei demais. Cheguei a pesar 110 quilos. Hoje eu estou voltando, estou retornando para o meu peso. Com a glória do Senhor. Eu não me enxergava como, não me via como a mulher que eu sou hoje. Não me via como a pessoa que eu sou hoje. Eu tinha muitos conflitos comigo mesmo interno. Questionava a minha existência, questionava o porquê de tudo isso acontecendo. Questionava daquela igreja, questionava muitas coisas, sabe? Mas eu sempre amei servir, eu sempre amei estar com pessoas, eu sempre quis estar envolvida, então me envolvia nos ministérios da igreja. E até que um dia num culto, o Senhor falou: vou realizar o desejo do seu coração. Que era ter um filho, uma filha. Eu demorei 1 ano e 3 meses para engravidar. Talvez por causa do peso, né? Engravidei da Clara. A Clara foi o meu primeiro milagre. Eu vivi com ela a gestação inteira, eu e ela, porque meu marido trabalhava de vendedor no interior, ele viajava a semana inteira e vinha só final de semana para casa. E eu ficava, alugamos uma casa grande, moramos em uma casa muito confortável. E eu ali grávida dela, gente, tive muito enjoo, passei muito mal. E aí, quando a Clara foi nascer, e naquela época não tinha muita cesárea, era parto normal. Eu demorei algumas horas para a Clara conseguir nascer. A Clara entrei em trabalho de parto na segunda-feira. Ela foi nascer na, na quarta de manhã. De um parto normal muito dolorido. Ela demorou para nascer. Ela estava pronta para nascer. Naquela época ela nasceu na Cândido Mariano, na maternidade. Minha mãe veio para me levar. Meu marido não viu ela nascer. Que ele ficou ali um pouco de receio de passar mal. E ela nasceu. De um parto normal, muito difícil, muito dolorido. Foi assim, um milagre do Senhor, só que ela nasceu e não conseguia respirar direito, então foi pro oxigênio. E aí depois eu tive toda essa jornada com a Clara, ela veio, né, depois de algumas horas.
E eu fiquei muito bem, muito feliz. Também tive muito problema na amamentação, não conseguia, tinha muito leite, não tinha bico para ela mamar, e aí tive muito problema com aquilo. Doeu muito, machucou muito, e, gente, foi muito difícil. E a Clara foi uma criança muito nervosa, muito, muito nervosa. Ela chorava, ela gritava no meu ouvido, eu tenho sensibilidade no ouvido até hoje, porque ela gritava muito. E de nervoso, ela não queria tomar banho e mamou. E mamava, eu tinha que tirar ela da mamar, acalmar ela, devolver ela pro, pra água ali na banheira. E tive muito isso, né? Então a Clara foi uma criança que o negócio dela era a mãe. Ela tinha que ficar no colo da mãe. Então tudo era eu. Ninguém podia pegar ela que ela chorava. E as pessoas não entendiam. Eu chegava aqui na casa da minha sogra para visitar, ela queria pegar, mas a Clara chorava. E as pessoas falavam, é você que tá dando mal, costume emprestar bebê. E, gente, não era. Ela chorava, só quem é mãe entende. Ela chorava até com meu marido, ela não queria nem no colo dele. E era aquele acalento, eu e ela. Então, até aos 4 anos, mais ou menos, que eu falei, eu vou engravidar de novo, era eu e a Clara. Era o momento todo. Eu eduquei, eu criei ela, porque nós voltamos para Nova Andradina quando a Clara tinha 8 meses. Meu sogro tinha um trailer que agora é nosso. Tinha um trailer que serve comida ali na beira da rodovia. A gente trabalha dentro da minha casa praticamente. Nós somos privilegiados, nós tivemos muitos questionamentos lá em Campo Grande. E nisso, nós pedimos para o Senhor nos abençoe com algo, faça acontecer algo, porque ali já não estava bom, a gente já estava muito triste. O dinheiro que a gente ganhava já não dava para sustentar direito, era muito difícil. A gente estava vivendo uma vida muito complicada ali, financeiramente, sozinhos, até que foi o momento da gente voltar para cá. E nós voltamos para cá com a Clara bebê. E nós reformamos a casa para morar aqui. Fizemos 2 cômodos a mais, uma sala, uma cozinha. E ficamos morando aqui. Meu marido foi trabalhar na usina, então ele trabalhava no turno A, depois ele passou pro turno B, depois ele passou pro turno C. Então quem cuidava da Clara sozinha era eu não dirigia, eu dependia do meu sogro para me levar. Meu sogro também, a gente teve muitos impasses, porque ele era muito assim, né? Espanhol, do sangue quente. Só que a gente não brigava, a gente tinha um relacionamento, eu sempre procurei ter um relacionamento bom com as pessoas. E eu com a minha sogra também muito querida, mas também queria ter minha filha como filha, e a gente teve muitos problemas nisso. Eu sozinha aqui, então depois a Clara tinha 1 ano e pouco, nós começamos a trabalhar no trailer à noite. Nós começamos a fazer espetinho ali, eu fazia espetinho, trabalhava lá, levava a Clara junto, depois comecei a deixar ela aqui com a minha sogra porque o movimento começou a melhorar, daí meu cunhado teve filhas, depois de um tempo veio morar aqui também, então teve todo aquele conflito de gente morando tudo junto. E aí, até que nós ficamos aqui por um tempo, quando a Clara tinha 3 anos. Nós íamos na igreja aqui na Assembleia, até que fiz amizade com as pessoas que eu tenho amizade hoje. Conheci muita gente nova. E nós moramos aqui por esse período. Quando a Clara tinha 3 anos, eu fui morar em Prudente. Meu marido invocou que ele queria ser caminhoneiro. Falei, tá bom, e aqui não tá bom, aqui não tá legal, não tô feliz aqui. Por quê? Porque eu vivia longe, eu não tava com Jesus na época. Não é que eu não tava com Jesus, eu ia pra igreja. Eu conhecia Jesus, eu orava, mas eu não tinha o Espírito Santo na minha vida mais. Eu vivia por religiosidade. E aquilo não era bom para mim, eu não vivia feliz. Eu não vivia contente. E aí, até que meu marido falou, então eu vou ser caminhoneiro. Eu falei, beleza, eu vou morar em Prudente. Você quer ser caminhoneiro? Você vai, eu vou morar em Prudente. Moramos ali 1 ano quase. Até que eu tive um encontro de verdade com o Espírito Santo. E moramos eu e a Clara, nós ficamos sozinhas, gente, na casa. A gente ficava praticamente sozinha. Minha avó me ajudou muito, né? Meus familiares e minha tia. Ia pra casa dela, ficava com ela. Com a minha mãe também. Minha mãe tinha uma conveniência, um lanche na época. Trabalhei um tempo com ela ali. Até que lançou. Eu tinha um questionamento muito grande. Jesus, o que, que eu faço? Jesus, eu preciso do Senhor de novo. Me ajuda. Aí eu ouvia na época, o ministério era o Coral Quemuel. E aí eles lançaram uma música com a. Ah, esqueci o nome dela agora. Ah, esqueci o nome da menina agora. Eles lançaram uma música e aí eu fiquei acordada até meia-noite pra ouvir aquela música. E eu ouvi aquela música, foi
tudo o que eu orei antes. Jesus, eu preciso de algo maior, eu preciso de algo, eu preciso do Senhor na minha vida. É Gabriela Rocha. É uma música do Coral Quimoel com a Gabriela Rocha, que falava assim: eu ouvi tudo que você me disse em oração. E eu ouvi tudo que você sentia, né? Eu desabafei falando tudo que eu sentia e tudo que tinha dentro do seu coração. E, e é uma música que foi o Espírito Santo, gente, naquele momento. O Espírito Santo falou comigo de novo. E aí, no outro dia, eu acordei decidida a voltar para Nova Andradina. Eu falei, nunca mais eu volto para Nova Andradina. A senhora pode usar a casa, pode fazer o que a senhora quiser com a casa, eu não volto para cá. Falei para minha sogra. Porém, depois de 11 meses, eu chorava, a Clara me deu muito trabalho. Clara gritava, se batia, se arranhava com saudade do pai dela. Foi muito difícil. E lá, quando o Ed estava, nós fomos à igreja que minha tia ia. Igreja que o Cacá era pastor na época, um dos pastores. E aí meu marido gostava de ir lá, que era uma igreja parecida com a batista que eu ia aqui. E aí ele gostou da experiência, gostou de ir. E aí nós voltamos pra cá. Ele entendeu, eu falei pra ele, amor, a gente precisa voltar pra Nova Andradina. Deus falou comigo poderosamente. E lá o Senhor tem uma nova vida pra nós, você crê? Eu não aguento mais viver da forma que a gente tá vivendo. A gente ficou 40 dias um longe do outro. E a Clara, pequenininha, ela precisava do pai dela, precisava do pai dela. Ela precisava do pai em casa, a gente precisava um do outro. E aí foi quando a gente voltou, liguei pra minha sogra, ela nem acreditou. E aí nós voltamos. E aqui a gente pegou a casa. Gente do céu. Tá ventando, mas eu acho que tem um bicho ali no negócio. Não sei. Corta essa parte. Até que voltamos. E aí nós fomos em umas duas igrejas diferentes visitar. E a gente olhava um pro outro e falava, não é isso que a gente quer. Não tá certo. Aí eu criei um encorajamento porque ele não queria ir na Batista, ele não gostava do povo de lá, ele não gostava dos pastores de lá, a gente já contou essa história pra eles, é até engraçado. E aí eu falei pra ele assim, dá uma chance lá pra IBMR, vamos lá, o que você acha? Aí ele falou, vamos, vamos. E eu falei, vamos, não acredito, vamos. Era tudo que eu queria. Voltar ao meu primeiro amor com Jesus ali no lugar que eu conheci o Senhor. Claro que foi lá em Prudente, mas aqui tinha uma também. Nova Andradina tinha uma também. E aí nós fomos lá, ele foi recepcionado com muito carinho pelo pastor Macena, pelo Júnior. E aí nós fomos num outro domingo, até eu tive que voltar em Prudente. Ele foi sozinho num outro domingo. E aí fomos nos cursos de cultos de quarta. E aí fomos convidados para fazer os cursos do Homem ao Máximo e Mulher Única. Ele aceitou. Ele começou a fazer os cursos e eu comecei a fazer. Aí engravidei da Catarina. Foi aonde Jesus falou comigo, agora tá na hora de vocês terem mais um bebê. E aí nós tivemos, aí engravidei da Kate. Gente, foi onde eu conheci, foi o primeiro curso que eu fiz onde eu conheci as minhas amigas. Eu tenho amizade até hoje, são as minhas irmãs em Cristo. E o Ed começou a ser transformado como homem. Vou deixar isso para esse testemunho para ele contar. E a nossa vida começou a mudar. A nossa vida começou a ser transformada. E a Catarina nasceu, eu tive a convicção que ali era o meu lugar. Eu comecei a participar dos cursos. E aí eu, como amo liderar, como amo ensinar, como amo estar com pessoas, comecei a liderar como co-líder, o Mulher Única, a Catarina bebezinha. Eu saía do curso e ia amamentar ela lá no carro, o Ed levava, voltava para dentro do curso. E fiz o curso de comunicação Sexo e Dinheiro. Depois comecei a liderar o curso de comunicação. E o Mulher Única. Gente, foi a transformação das nossas vidas. Meu cunhado foi embora, a gente assumiu o trailer durante o dia, meu sogro e minha sogra ficou trabalhando à noite. E a nossa vida começou a prosperar, a gente reformou a casa, a gente viajava, a gente teve uma prosperidade, não só financeira, mas espiritual. Foi aonde o Senhor abriu as portas, onde nós dissemos sim para Deus.
e onde ele abriu as portas para nós de uma forma que a gente nunca imaginou viver. De lá para cá, a gente tem vivido com Cristo de uma forma de experiências. Meu marido foi transformado, ele foi renovado, eu fui renovada espiritualmente. Foi onde eu voltei a ter a minha vida com Cristo. Foi onde eu voltei a olhar para Jesus de uma forma que eu sabia que ele existia, mas eu tinha esquecido e se perdido no caminho. E como é maravilhoso estar com Cristo. E ali a gente ensina e a gente aprende a sermos sacerdotes do nosso lar, a sermos os nossos líderes, a não depender de pastor e de igreja. Ali a gente ensina e aprende a palavra verdadeira como ela é na Bíblia. Onde eu falei para vocês sobre religião, ali a gente não prega religião, ali a gente ensina e prega amor. E ali eu tive muito questionamento com liderança, ali eu tive muito questionamento com pessoas, mas nunca me tirou do foco de Jesus, nunca me tirou do centro que é Jesus, nunca me tirou de dentro da igreja, de estar com pessoas, de estar com a comunidade. E isso já tem 7 anos, eu acho. Vai fazer 6 para 7 anos. A Catarina vai fazer 6, então vai fazer 7 anos. E vivemos muitas coisas maravilhosas, conhecemos a UDF, nos tornamos líderes da UDF, na UDF, que é a Universidade da Família, onde nós conhecemos o que é ensinar e instruir pessoas. Nós fizemos cursos maravilhosos, nós conhecemos pessoas maravilhosas, nós aprendemos o que é autoridade dentro da nossa casa, nós aprendemos o que é ensinar e amar pessoas. E ali nós tivemos um crescimento muito grande, até que em 2021 meu sogro faleceu. Ele teve um AVC, nós levamos ele para o hospital. Lá no hospital teve uma péssimo atendimento, uma negligência médica, aonde deixaram ele ali e ele faleceu. E aí teve a maturidade do meu esposo, teve muitas coisas que nós vivemos juntos. E aí tivemos que cuidar da minha sogra, agora eu entendo o porquê, né? Da minha sogra morar aqui do lado, a gente morar junto com ela. Reformamos essa casa várias vezes. E, gente, sim, eu moro aqui com a minha sogra, mora do lado, na casa ao lado. Já tivemos muitos questionamentos, já tivemos muitas coisas, mas eu amo a vida dela, eu amo cuidar dela. Ela me ajuda com as crianças. A gente trabalha ali e ela me ajuda, me auxilia. E hoje eu vejo Cristo da forma como ele é. Hoje eu amo falar da palavra de Deus, hoje eu amo pregar a palavra de Deus. Esse final de semana nós estivemos em uma conferência para mulheres com 10 mil mulheres com a pastora Viviane Martinello. Nós também acompanhamos pessoas na internet, que vieram a ter esse crescimento também constante na internet. Nós também acompanhamos. E eles também têm um ponto principal e crucial nas nossas vidas e que nos auxiliam a ser pessoas melhores. E eu vejo, eu olho para tudo isso e como é bom conhecer pessoas de Deus, como é bom viver com pessoas de Deus e ter esse crescimento, sabe? Então, a jornada que nós temos com Cristo, ela nos afasta e ela também nos auxilia com pessoas de Deus. E é maravilhoso. E como é bom estar no caminho, como é bom amar Jesus. E já tive motivos para sair de dentro da igreja, vários, inclusive alguns há pouco tempo atrás. E eu tenho uma convicção com Jesus de que se ele me chamar para algo, eu vou fazer o que ele está me chamando para fazer. Hoje eu estou estudando terapia cristã. Hoje eu estou com uma ideia de fazer uma mentoria com mulheres. Foi coisas que o Senhor colocou no meu coração, eu estou trazendo isso para vocês. E eu quero estar em conferências, eu quero aprender mais de Jesus. Eu quero estar com pessoas que me auxiliam, que me levam para perto de Cristo. Pude conhecer a Ana Paula Valadão de pertinho em dezembro do ano passado, num show, onde eu fui, entreguei algo para ela. E gente, são pessoas de Jesus, pessoas normais. Nós estaremos no céu, né? Compartilhando de Jesus juntos. Estive lá com a Viviane esse final de semana, não consegui conversar com ela porque eram muitas pessoas
E eu vou contar o testemunho de como foi o show, de como foi o congresso, de como foi lá esse final de semana, a conferência, e em outro vídeo separado, né? Porque eu quero finalizar aqui e dizer que vale a pena amar Jesus, vale a pena estar com Cristo, vale a pena estar no caminho, vale a pena amar o Senhor sobre todas as coisas, não importa quem você é, não importa onde você esteja. O ser humano é falho. Onde você estiver, o ser humano é falho. Mas Jesus não. Ele não muda. Não importa os sentimentos que você tem, a palavra dele não muda. Não importa onde você estiver, o Senhor não muda. Então, se você quer ter um envolvimento, um encontro com Cristo, é dentro da tua casa, não é dentro de uma igreja. É dobrando seus joelhos e orando, abrindo a sua Bíblia e orando a palavra e lendo e conhecendo Jesus e orando, pedindo Jesus. Um dia eu quis. Falei, Jesus, como que essas pessoas te amam dessa forma? Como que essas pessoas são grandes e têm essa experiência com o Senhor e pregam a palavra dessa forma? Eu tenho esse anseio de estar desse jeito, me ensina a ser assim. E sabe o que ele falou? Entra dentro do teu quarto e vai ler a tua Bíblia que eu vou te ensinar a ser assim. E assim eu sou. Assim eu estou aqui contando meu testemunho de vida para vocês. A não desistir, não importa como é a sua casa, se tem briga, se tem luta, se tem loucura e gritaria, você vai vencer. Você vai passar por todas as situações. Pega na mão de Jesus. No meio dessa minha vida toda, eu fiz uma bariátrica. Hoje eu estou, né, com auxílio aí dos medicamentos para conseguir chegar no peso. Porque eu nunca mais quero viver o que eu vivi na minha vida. Eu nunca mais quero ser uma pessoa que não se conhece, não se reconhece, que não tem uma identidade. Então, eu auxilio. Se eu sei que eu tenho problema com obesidade, eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar para não ter mais esse problema. Se eu sei que eu tenho um problema de vícios com algo, se você tem, você vai cuidar para não ter mais esse problema. Então, gente, não deixe as pessoas falar quem você é e o que você deve fazer. Creia que a sua vida com Cristo é maior e melhor do que qualquer pessoa pode falar e te influenciar. Não seja uma pessoa influenciável. Tenha convicção de quem você é e do que você quer. Se você não sabe, vai procurar conhecer. Vai procurar se conhecer. Porque eu creio. Assim como eu creio que Jesus é maravilhoso na minha vida, eu creio que Ele é na tua também. E eu vou trazer mais testemunhos para cá ao longo dos dias que eu for contando a minha vida para vocês. Que eu for contando testemunhos e que eu for contando a palavra, for falando da palavra, vai surgir coisas, vai surgir, né, coisas que eu vivi. E se você quer ser uma pessoa para vir aqui contar o seu testemunho, ou se você quiser até contar pela internet, a gente faz uma live e você conta. Fala para mim. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo e comenta, me ajuda, né, para que mais pessoas possam ao ouvir tudo isso. Tive sim problema com os meus pais e hoje nós nos amamos, nós nos cuidamos e é sobre isso, sobre Jesus. Ele é o centro de todas as coisas, ele é o rei da minha vida, eu amo ele mais do que tudo nesse mundo. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você prospere onde você pisar a planta dos seus pés. Um grande beijo e abraço.